Caros amigos santistas, Alexandre com vocês aqui, canal DNA Santista. Saudações alvinegras a todos. Sim, por que não? Saudações alvinegras, tá? Vamos falar um pouquinho do Santos aqui hoje, né? Hoje dia 23/6, né? Dia seguinte da fatídica derrota aí no Itaquerão aí pro Corinthians, né? Todos vocês sabem, por 4-0, né? Nosso time chutando uma bola em gol, tá certo? Nosso time não ganhando uma dividida, não disputando quase nenhum espaço do campo, né? Quase nenhuma faixa do campo, né? E a gente tá aqui, a gente que gosta de fazer o conteúdo, de fazer os nossos vídeos, aí fica difícil a gente vir aqui hoje, ou no mesmo dia, na live de pós-jogo, explicar situações que não são criadas pela gente, né? Que não foi a gente que criou, que não é o nosso desejo, não é a gente que impõe. Então eu não vou tentar explicar nada, quem tem que explicar não sou eu. As explicações têm que vir de outro lado. O que eu quero, na verdade, hoje é fazer perguntas, tá? Fazer perguntas, né? Então eu quero dizer o seguinte: por quê? Por quê a gente perde de 4-0 pro Corinthians dessa maneira bizonha? E aí a gente olha pro banco, a gente tem lá 1 milhão de salários só em duas peças, certo? Angulo e Goulart, que realmente não acrescentam praticamente nada, nada. Pelo contrário, é 1 milhão de salário que tá parado no banco lá. Eu olhando ontem o banco do Corinthians, eu não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que não tem nenhum jogador lá no banco do Corinthians com pelo menos, com o salário que esses caras ganham, certo? Então essa é uma pergunta. A outra pergunta: por que nós temos uma comissão técnica fixa que nunca ganhou nada? Nunca ganhou nada. A não ser se a gente o Lapa aqui em 84 fez um gol contra o próprio Corinthians e a gente ganhou o Campeonato Paulista, mas Machado Fernandes nunca ganhou nada. Se ganhou alguma coisa, cara, eu sou bastante santista e eu saberia disso, assim como vocês. Foi alguma coisa assim muito inexpressiva, um cara grosso. Já era grosso como futebolista, continua grosso como, na minha opinião, como treineiro aí, como tentativa de ser treinador, e também da forma que conduz as coisas, as situações. Por quê? Por que nós temos essa comissão técnica fixa que não agrega nada, né? Por quê? Alguns jogadores, por exemplo, como o Lucas Pires, depois que renovaram o contrato, nunca mais tiveram atuações como vinham tendo antes. Por quê? Né? Por quê? E talvez já acrescento, vocês não acham coincidência? Eu tô vendo um momento aí muito parecido com 1 ou 2 anos atrás aí. Por que o nosso camisa 11 ficou tanto tempo fora do time e as explicações nunca foram bem claras, né? Nunca foram bem claras. A menos que eu esteja vivendo em outro mundo, as explicações nunca foram bem claras. Então, muito parecido com outro camisa 11 que saiu daqui, né, e foi entregar a Gatorade lá no Rio de Janeiro. Aconteceu isso quando ele era um dos principais expoentes do time, né? Ele ficou muito tempo fora, não jogava, e quando voltou nessa nhaca. Por que esse menino com 18 anos e depois de ter feito todo esse trabalho de fortalecimento muscular, claro, vocês sabem que eu estou falando do Ângelo, por que ele não aguenta jogar uma partida? Por que o Bruno Oliveira, que todos nós achamos que deveria ser o cara para estar jogando no meio campo, não joga, não entra, né? Por que a gente olha hoje para o Rodrigo Fernandes, que desde que chegou aí era um exemplo de garra, de gana, de entrega, de postura firme dentro de campo? Você olha pra cara dele hoje, você vê um cara abatido. Você vê um cara que vê um lance e abaixa a cabeça, né? Você vê um cara que nitidamente está desanimado. Por quê? Isso é que eu pergunto. Por que um treinador como esse treinador aí, o Fabian Bustos, não tem o tino, não tem o discernimento de perceber e reconhecer certas coisas? Você precisa ter o reconhecimento, principalmente num jogo como esse, que é um jogo de 180 minutos, que você não está bem, que você pode preservar uma chance ainda de conseguir alguma coisa que seria a classificação, e quando você vê o seu time tomar 2-0 de cara, sem agredir em nenhum momento o time adversário, nenhum momento, tá?
Por que você não volta já no intervalo com o time mudado, com o time fechado? Cara, eu vou preservar esta camisa aqui, ó. Eu vou preservar isso aqui. Eu não posso tomar uma goleada aqui, cara, porque esse tem um peso muito grande. Por que esse treinador não faz isso? E traz um 2-0 que seja de lá, que seria um resultado palpável e normal e possível de se virar na Vila Belmiro, né? Por que esse time, no começo aí da própria jornada aí do Bustos, tava indo bem, tinha 7 vitórias dentro de casa, e agora não tem mais, e agora não divide mais uma bola? Por que esse time, hoje, que ganha em dia, estão ganhando em dia, eu acho que talvez uma vez só contra o Curitiba, correu semelhante ao time que corria em 2020 com todos os salários atrasados? Por quê? Digam pra mim, né? Por que eu tenho jogadores, por exemplo, né? E qual é o reflexo que tem disso dentro do elenco? Quando eu tenho um jogador de ofício, eu improviso um jogador, por exemplo, estou falando do caso do Auro, que é um jogador de ofício na lateral, e o Lucas Braga, que é um atacante, pelo lado esquerdo é improvisado na lateral. Como você acha que fica o sentimento desse cara? O que isso reflete dentro do campo, né? Por que eu tenho a impressão também que depois que o Goulart de fato foi afastado aí, não teve mais oportunidades, a coisa também mudou, né? Outra situação, eu tenho aqui as partidas do Santos Futebol Clube, tá? As partidas do Santos Futebol Clube. Então, a gente teve um 0-0 contra o Fluminense que a gente não jogou, né? A gente teve uma vitória sobre o Universidade Católica na Vila Belmiro, que foi os deuses que deram aquela vitória lá, num lance fortuito ali de cabeçada do Angulo, né? E aí muitas vezes eu falei e fui criticado. Gente, não é pra tudo isso, o time não tá jogando, né? A gente poderia ter tomado 5 no mínimo do Curitiba lá na ida, né? E aí o João Paulo fez os milagres e nos salvou, né? E aí a gente não consegue vencer o União La Calera, né? Depois a gente vence a Universidade Católica por 1-0 aí, chorado, né? Aí depois a gente vai vencer a União La Calera de novo. Foi um parto. A gente se classificou num parto. E não conseguimos vencer o Banfield da Argentina, né? Por que esse time abre 2-0 no Bragantino e para de jogar, né? Por que esse time, com 11 jogadores em campo, teve que se sacrificar, foi pressionado até o final do jogo para um Juventude, que é o lanterna do campeonato, com um jogador a menos? Vocês não estão vendo isso, gente? Né? Algo acontece, né? O que passa na cabeça de um treinador que vê, por exemplo, o seu jogo contra o Bragantino, dentro da Vila Belmiro, depois de estar ganhando de 2-0, o time sucumbir e acabar? O time acabou e não tomou 3 ou 4 gols a mais do Bragantino, por sorte, tá? Um Bragantino que teve muito mais finalizações do que nós, que teve muito mais posse de bola do que nós, que trocou muito mais passes do que nós, e que finalizações certas em gol também teve mais do que nós. Escanteios, nós tivemos 1/3 dos escanteios do Bragantino. Então, resumindo, o Bragantino socou a gente dentro de casa e só não levou a vitória por sorte, né? O que faz um treinador como esse ver partidas dessa, como o Bragantino, contra o Internacional, que nós fizemos o gol e tomamos um empate em 5 minutos, quer dizer, um time sem alma, um time sem sangue, um time sem entrega? O que faz um treinador que vê isso achar que ele vai na Arena Corinthians, onde é um lugar que o Corinthians dificilmente perde? Perde, mas é difícil. Inclusive perdeu para nós, tem time aqui de São Paulo que não ganhou lá, mas era outra realidade. O que faz achar que a gente tem que ir lá e jogar de peito aberto com essa mesma equipe que tem passado todas essas dificuldades e achar que nós vamos ganhar o jogo? Por que nós não poderíamos fazer um esquema diferente? Por que o Bruno Oliveira e o próprio Ângelo não podiam entrar em campo? É o que eu sempre falo, é a questão da coragem. Se tivesse coragem e tivesse gerado problemas para o Corinthians, beleza. Se tivesse perdido o jogo de 4-0, né, tendo o mesmo número de finalizações que os caras, e o Cássio pegando várias bolas, beleza, cara. Agora,
Você não tem discernimento de perceber que a sua equipe está totalmente fragilizada, está totalmente comprometida, e não está agredindo em momento nenhum, não está gerando nenhum lance, né, positivo para si próprio. E você não pensa, eu preciso fechar esse jogo porque tem o jogo da volta e eu tenho condições de reverter isso, talvez, né? Essas são as minhas perguntas, né? Por que o time virou o fio de uma hora para outra, né? Por que o Ângelo, depois de fazer um trabalho de reforço muscular, não aguenta jogar as partidas com 18 anos, né? Por que eu tenho que improvisar um lateral? Por que o Johan Júlio não sai da equipe? Nunca, né? Por que o Goulart não evolui fisicamente? São perguntas, né, meus amigos? São perguntas que não sou eu que tenho que responder, mas que trazem aí um ponto de reflexão para vocês refletirem. É muito nítido. O exemplo mais claro que eu uso foi que eu falei ontem, na live do Live Santos TV lá, eu participei, né? Vejam o comportamento hoje do Rodrigo Fernandes. A gente percebe o abatimento na cara dele, né? No jeito dele jogar, no comportamento dele dentro de campo, né? E aí eu pergunto pro nosso treinador, o que traz na sua cabeça, né? O Santos que empatou com o Atlético Paranaense lá também. O Atlético Paranaense entregou 32 minutos do jogo para nós, a nossa mercê. E o Santos não foi capaz de fazer mais de um gol e nem continuou se impondo para vencer a partida. Se retraiu e chamou o Atlético para cima. E muitos comemoraram esse empate. Onde eu falei, nós empatamos porque achamos um gol onde o nosso zagueiro, certo, que poderia estar dentro da área para fazer um gol de cabeça, top, principalmente numa bola parada. Mas o nosso zagueiro cruzou da lateral como se fosse um lateral. Isso aí está certo? Isso aí está certo? Não está certo, gente, né? Aí eu pergunto para vocês, por que na Sul-Americana também, onde nós vencemos a Universidade Católica por 1-0, gol do Juan Seco, certo? Aonde era uma partida que era decisiva, o nosso técnico levou uma equipe totalmente esdrúxula, totalmente fora dos padrões de pensamento de todos os torcedores, de todos os comentaristas esportivos. A impressão que deu é que ele levou uma equipe para perder, só que aí acabou ganhando, né? O que leva o nosso treinador a levar uma equipe também totalmente fora do padrão contra o Goiás, onde a gente ainda tinha condição de ficar no topo da tabela, era um jogo importantíssimo para nós. E ele levou uma equipe totalmente fora do esperado, né? Esses porquês precisam ser respondidos, né? Todo mundo disse que o time que ele levou contra o Goiás era para ter levado contra na Sul-Americana e vice-versa, né? Então, assim, essas decisões, essas situações precisam ser esclarecidas. Senhor Bustos, se existe alguma pressão, alguém atrapalhando o seu trabalho, o senhor tem que ter a personalidade de vir à tona e falar. Tá certo? Porque não é possível. Não foi só no jogo de ontem. Eu estou à vontade para falar porque em dias de vitória eu falei. O nosso time não briga, o nosso time não compete. Tá? O nosso time não tem sede de vencer a partida, de se entregar no jogo. O Santos toma gol fácil. O Santos é o time que toma gol mais fácil que eu já vi. Eu nunca vi igual. O Santos fez um gol no Internacional, com 5 minutos o jogo já estava empatado. Onde é que está a cabeça desses caras? Mais uma pergunta. Seu Bustos, por que o Kaique? Por que o Kaique? Se contra o Bragantino a partida dele foi pífia, foi ruim. O que credenciava ele a estar jogando esse jogo de ontem, por exemplo? Eu não quero falar de individualidades aqui, mas assim, são perguntas. Se ele está fora do time há tanto tempo, será, senhor Bustos, que esse negócio de um jogador jogar um jogo mal e no outro você já arrancar ele do time e colocar outro cara, de você não ter uma equipe, de você não seguir alguns padrões que devem ser seguidos, será que isso não está estragando o seu relacionamento com o elenco? Será que você mesmo não cavou a
sua cova aí, e por trás de você tem uns caras ali com a pá jogando terra em cima já antes de você morrer? Será que o senhor foi informado do que é um clássico Santos e Corinthians, Santos e Palmeiras, Santos e São Paulo? Será que o senhor tem noção que nós estamos eliminados da Copa do Brasil? Será que o senhor não tinha discernimento para fechar essa equipe quando tomou o 2-0 e viu que não estava jogando nada, nada? E ainda tinha chance de fazer alguma coisa, de se recuperar? O senhor acha que em todo jogo vai sair um gol no último minuto ou aos 112 minutos de jogo? Como foi, por exemplo, no último jogo da Sul-Americana? Isso não vai acontecer. E para vocês, meus amigos, que estavam batendo palma para isso, aí vai. Agora está aí, ó. Esse resultado eu já tinha cantado há muito tempo. O que a gente quer é performance. A gente não pode avaliar por resultado. O resultado é enganoso. O resultado frio, quando você olha aqui na tabela, você acha aqui, ó, 1-0, Santos. Mas você não sabe o que foi. Você não vê a realidade do jogo. Santos poderia ter perdido para o Internacional na Vila Belmiro. Que inclusive chutes em gol, o Internacional acertou mais. Certo? O Santos poderia muito bem ter perdido por... Olha, até por uma goleada para o Bragantino na Vila Belmiro. Depois de estar ganhando de 2-0. Então a gente não pode deixar se iludir. E outra coisa, não iludam-se vocês, tá? Porque agora o Santos tem um outro jogo contra o Corinthians, na própria Arena Corinthians. Depois o Santos sai para visitar o Tátira. E é só isso que eles estão esperando para caçar o mandato desse treinador. Sabe por que eu digo para vocês? Porque depois desses 2 jogos, o Santos vai ter uma sequência dentro de casa. O que seria muito importante, tá? Pode ser que eu esteja redondamente enganado, mas essa sequência dentro de casa, que é Flamengo, que é o próprio Deportivo Tátira, que é o Atlético Goianiense, que é o próprio Corinthians de novo. Então seriam 1, 2, 3, 5 jogos em casa. Não, 4 jogos em casa, desculpa. 4 jogos seguidos em casa, né? Que poderia ser importante na troca de um treinador, para que ele consiga se firmar, para que ele consiga se instalar. Beleza? Então eu não estou afirmando nada. Lancei todas as perguntas aí. Respondam-me. Bustos, diretoria, Edu da Sena, amigos inscritos, torcedores, quem vê esse vídeo, responda para mim todas essas perguntas que eu fiz. Beleza? Se a gente tiver essas respostas, talvez a gente chegue aonde está o erro de fato dentro do Santos Futebol Clube. Um abraço a todos, fica com Deus, se inscrevam no canal e fui.